Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Iniciamos, a partir de agora, Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, e que você pode acompanhar na transmissão através do Facebook e também do YouTube. E que possamos, até o final, termos mais aí uns aprendizados a respeito da educação através da visão do Espiritismo sobre a vida. Já estamos aí com a participação da Ivonete, mandando aí um boa noite, um abraço. O nosso Wilson Ora, lá de Recife também. Abraço a você, Wilson, e também a você, Ivonete, e todos que estão aí nos acompanhando. Mas vamos trazer agora a palavra do nosso Ronaldo Gomes, que já está aí na tela. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos pelo carinho. Muita paz e saúde. Que Jesus nos abençoe e inspire mais uma vez. Gratidão. Isso aí. Hoje nós vamos continuar o estudo aqui com base numa mensagem espiritual, falando sobre a importância do estudo do Espiritismo. Essa mensagem está neste livro, que eu estou colocando aqui agora na tela, que é o livro Ceareiros de Volta, que é uma psicografia do médium Valdo Vieira, Diversos Espíritos. Esse livro foi lançado em 1964 pela Federação Espírita Brasileira. E desse livro, nós estamos baseando aqui a nossa conversa na mensagem Conquistai as Muralhas, que foi assinada pelo espírito Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne foi valoroso companheiro do movimento espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira no início do século XX e trabalhou muito pelo movimento de unificação e também é um dos pioneiros na implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita e da evangelização espírita infanto-juvenil. Então, ele comparece através do médium Valdo Vieira para nos solicitar que conquistemos as muralhas. E que nós vimos, não é, Ronaldo, na semana passada, que ele não está falando de muralhas de pedra que protegem as cidades, não é nada disso. É outro tipo de muralha, e que nós começamos a ver na semana passada, que tem tudo a ver com a aquisição do conhecimento. E percebemos, né, Ronaldo, semana passada, que ele não apenas está falando do conhecimento espírita, mas do conhecimento em geral, como muito importantes para a evolução do espírito. E vamos continuar o nosso bate-papo, então, a partir daí. Certo, Ronaldo? Perfeito. É justamente aí, nós paramos aí, que ele fala derribai os muros da ignorância. É justamente esse do conhecimento. Da ignorância no sentido de ignorar, que intercepta o caminho, obstáculos sorrateiros, que é do egoísmo, o mofo pestilencial do desânimo, a traça incansável do vício, além da ferrugem corruptora da preguiça, alures a entranhada poeira da indiferença. Então, ele faz esse chamado, principalmente nesse tópico aqui, desse parágrafo, que daí nós vamos dar esse pontapé e nós vamos chegar lá no Livro dos Espíritos, depois na conclusão de Kardec. Porque lá ele faz um apanhado interessante sobre essa importância do estudo. Ou seja, sem o estudo, você discordar por discordar, nós já comentamos isso, você falar de algo que não conhece, ou comentar algo que simplesmente ouviu falar, ou que teve um pouco de conhecimento, isso não cabe só nos estudos aprofundados da doutrina espírita, mas em qualquer situação, para qualquer situação de estudo que você não faça, querer discutir assuntos que não tem conhecimento. E ele fala que o principal aqui, o primeiro que ele joga é essa ignorância, o eu, esse eu. O egoísmo e Kardec fala isso também, porque a gente fica tão amarrado, já armado, de não aceitar
algo que vem de fora. Então, já veio ali, o Marcos vai conversar comigo, olha, Marcos, leva mal, eu não aceito, não é por aí, e olha, que eu já estudei muito, eu venho de longe. Fica difícil, Marcos, fica muito difícil. Sem dúvida, Ronaldo. Nós temos que ter a mente sempre aberta para novos conhecimentos. Então, nós até estávamos conversando aqui nos bastidores, antes de iniciar o programa, lembrando que, quando estudamos o Espiritismo, nós descobrimos que todos nós, como filhos de Deus, criaturas de Deus, todos fomos criados com o potencial divino para desenvolver. E aí nós estamos aqui conversando que nós, com muita facilidade, nos acomodamos em zonas de conforto. Tá tudo bem como está, tá tudo certo, então por que eu vou mudar? Quando, na verdade, nós precisamos fazer esse esforço sempre de conhecer. E mesmo que você já conheça relativamente bem ou muitas coisas, sempre tenho que conhecer mais e sempre tenho que aprofundar no conhecimento que você já possui, sem soberba, sem se achar, como você acabou de colocar, porque isso é terrível. Se você deixa o orgulho e a vaidade ele dominarem, você não consegue ver mais nada pela frente e vai começar a fechar a questão. E, muito pior ainda, é quando você fecha a questão sem conhecer, na verdade. Então, nós precisamos, sim, estudar sempre para ampliar os nossos horizontes, ampliar o nosso conhecimento, aprofundá-lo. E o fato de você já estar estudando, por exemplo, a doutrina espírita. Você já tem 40 anos de estudo. Não quer dizer que você conheça tudo e nem com a devida profundidade. Você tem aí, por exemplo, nosso caso aqui como educadores, então você tem a formação. Eu me graduei, me pós-graduei, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, fiz especialização nisso e naquilo, sou top. Você pode ser top, tá? Porque você tem toda essa sua formação, mas não quer dizer que você domine 100%, que você saiba tudo. Não. A educação é um campo vastíssimo, como, aliás, qualquer ciência. Então, precisamos continuar a estudar o tempo todo. É sempre assim. E o Leopoldo Cirne, nesse parágrafo que você leu, Ronaldo, ele nos chama a atenção aqui realmente para umas ervas daninhas aqui, que são terríveis, Que é a primeira, que é a ignorância. Terrível isso. Precisamos conhecer. E quando não conhecemos, ter a humildade de dizer, olha, não sei. Eu preciso estudar. Eu tenho que dar uma leitura. Com certeza. Com certeza. E é o que mais nós nos debruçamos, às vezes, no próprio movimento, em ver essas questões, por não estar conhecendo, ou não ter estudado, ou querer levar o estudo à sua interpretação, ao seu entendimento. Me perdoe. O Espiritismo, ele é claro, ele veio tranquilamente sendo codificado, porque Kardec teve todo esse cuidado, e ele é bem objetivo. Se pesquisarmos, nos debruçarmos nos estudos, teremos respostas das mais variadas, que vai corroborar, como os próprios espíritos falam, e Kardec, com a ciência de qualquer época da humanidade. Então, não há como nós ficarmos na dúvida. E se há dúvida, é voltarmos ao estudo, grupos de estudo, com quem estudou um pouco mais, ou com. Eu sempre fiz isso. Marco, estou em dúvida nisso. Fulano, isso, o que você acha? Para ver se eu compreendi daquela forma. Até porque, Marcos, isso em qualquer área, nós, às vezes, pegamos uma página, por exemplo, do Evangelho. Puxa, eu já li, reli isso, mas hoje eu estou tendo uma visão, um entendimento totalmente diferenciado. Mas, por quê? Estou mais maduro, já começo a ter um melhoramento, uma transformação individual, pela qual aquele estudo vai descortinar mais ainda
o meu aprendizado. Então, quando dizem ainda que o espiritismo está ultrapassado, muito ao contrário, está cada vez mais atualíssimo. Isso é um outro ponto, Marcos. Por que ele fala isso? O estudo seara do aprendizado é semelhante à plantação em que a leira devolve as sementes multiplicadas centenas de vezes. Ou seja, aquilo vai dando cada vez mais uma abertura de acordo com a nossa maturidade e abrindo os nossos horizontes. E aí, Marcos, não é por aí também o que a falta de estudo ou o estudo acaba nos trazendo sobre tirar essa ignorância do saber, do desenvolvimento do conhecer? Ronaldo, no movimento espírita, nós encontramos muitos problemas oriundos da ignorância. Aliás, Allan Kardec, no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns, lá em 1861, já falava isso, né? Que os principais problemas enfrentados na prática espírita decorriam da ignorância dos princípios doutrinários. São palavras de Allan Kardec, no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Médiuns. E aí nós vemos umas certas coisas assim que, isso não é espiritismo. Aí que nem, por exemplo, essa divisão. Não sei se você sabe, né, Ronaldo? Mas existem vários espiritismos. Porque tem o espiritismo kardecista, tem o espiritismo de mesa branca, né? Tem o espiritismo, e ele vai por aí afora. Nada disso existe. O espiritismo é um só. É aquele trazido pelos ensinos dos espíritos e codificado por Allan Kardec a partir do Livro dos Médiuns. Ponto. Acabou. Mas por que essa confusão toda? Essa confusão é porque, muitas vezes, nós temos a ignorância, ou seja, falta de estudo. E quando existe a falta de estudo, entra uma outra coisa, achismo. A minha ideia, aquilo que eu acho. Eu estava vendo, hoje mesmo, né? Estava vendo aqui as redes sociais, e é um companheiro aqui do interior do estado de São Paulo, né? E ele estava lá, ele postou um pequeno vídeo para agradecer a uma determinada instituição espírita onde ele tinha feito a palestra, né? Então, o vídeo mostra, assim, ele fazendo a palestra e pega, assim, o salão, as pessoas, né? É um vídeo bem curto. E o que me chamou a atenção é o seguinte, eu vi um mar de pessoas vestidas de branco. Mas vem cá, não está lá no Livro dos Médiuns que nós espíritas não temos nenhum tipo de vestimenta especial, que tanto faz como tanto fez se você veste branco, amarelo, azul, preto, roxo, vermelho, verde e vai por aí afora? Não é? Porque o que interessa é sentimento e pensamento. É isso que importa. Então, quando eu vi aquela tomada do centro espírita e meio mundo vestido de branco, eu falei, mas isso não é o espiritismo. Ou seja, uma coisa que nós já deveríamos ter superado, mas continua. Sim. Então, nós estamos introduzindo coisas na prática espírita que não tem nada a ver com o próprio espiritismo. É que nem uma vez que eu cheguei lá para o dirigente do centro espírita e perguntei uma determinada prática, por que faz isso? E desse jeito? Não, porque isso aqui é uma recomendação dos espíritos. Quais espíritos? Qual foi o espírito que recomendou isso? Não, foi o guia espiritual da casa. Ah, bom, se for guia espiritual da casa, como diz o Geraldo Teixeira, bom, aí se é a palavra do guia espiritual da casa, nós temos que ter um respeito. Mas quando foi que ele falou isso? Através de qual média? Ah, isso aí já ninguém mais sabe, porque isso é tão antigo quanto a casa. Bem, olha só. A doutrina espírita nos pede para usarmos o raciocínio, o bom senso, a lógica. Talvez, na época em que o guia espiritual tenha falado isso, fosse até uma necessidade naquela época, era uma diretriz, né, já. Mas, com o passar do tempo, todas as diretrizes precisam ser questionadas, para ver se está mesmo dentro da codificação. E quando nós estudamos a doutrina espírita, através da codificação assinada por Allan Kardec, nós vemos que não tem nada que justifique essa prática. Então, eu acho que está na hora de mudar.
Não, mas aí nós só podemos mudar se o nosso guia espiritual autorizar. Mas tudo bem. Tem reunião mediúnica para quê? Ué, vamos conversar com ele. Não é? E talvez nós vamos descobrir que ele e os demais espíritos só estão esperando que nós realmente modifiquemos. Né? Porque não precisa mais ser assim, não está de acordo com a própria doutrina. Então, nós temos vários problemas, Ronaldo. Então, a falta de estudo, e na falta de estudo entra o achismo, ou então essa credulidade excessiva naquilo que os espíritos dizem, ou alguém diz. Olha, eu passei por uma cena, uma vez no centro espírita, que eu estava ajudando a implantar o grupo de estudo, e eles estavam implantando o grupo de estudos de O Livro dos Médiuns. Então, eu fiz uma citação de O Livro dos Médiuns, e na época o presidente da casa, que fazia parte do estudo, pediu a palavra. E disse assim para mim: Marcos, olha só, você citou Kardec aí no Livro dos Médiuns. Não, claro, é Kardec, né? Então, não, sem nenhuma dúvida, né? Nós temos que aceitar. Entretanto, você há de convir comigo que entre a palavra de Allan Kardec e a orientação do guia espiritual da casa, eu tenho que ficar com o guia espiritual, não é mesmo? Aí eu olhei para ele e falei: tudo bem, o senhor pode ficar com o guia espiritual, mas eu, que estou com Allan Kardec, estou indo embora. Porque o espiritismo não é feito pelo que o tal guia espiritual acha. É feito pelo que está aqui nas obras da codificação. E aí, Ronaldo, vem aquele questionamento. Espera um pouco. Você acabou de me dizer que concorda com Kardec. Você acabou de me falar. Como é que, na sequência, você diz que, apesar de concordar com Kardec, você vai ficar com a palavra do guia espiritual, que é contrária ao que diz Kardec? Então, é uma incongruência. Então, estudar e estudar em grupo e estar aberto para os novos conhecimentos e para mudar posições suas é da máxima importância para crescermos. E assim, em todas as áreas do conhecimento. Você vê, a própria matemática, ao longo do tempo, a física, a química, ela vem sofrendo a própria evolução do tempo em relação aos conhecimentos e o desenvolvimento das descobertas que vão sendo acrescentadas. O Espiritismo, assim também, no seu início, eu participei, você também, Tavares, todos que estão aí, ainda há casas que ainda faz, mas, enfim, mas antigamente era muito maior, as reuniões mediúnicas eram abertas, eram públicas. E com o passar do tempo, você vai estudando, vai percebendo, vai tendo na literatura todo um conhecimento, os riscos, os escolhos sobre certas coisas que se levam a um fenômeno, que a coisa é mais séria. E Kardec, lá no início, já foi também trazendo esse conhecimento de médios sérios que deveriam estar participando. Para cada reunião séria, você vai ter. Enfim, nós temos a literatura espírita, a base, que está lá em Kardec, nos trazendo esses conhecimentos. Então, se há algo, hábitos que estão sendo feitos naquela casa, não é dizer que somos contra, não tem que tirar agora, não é nada disso. É com o passar do tempo, eu participei aqui, você também, Marco, aqui mesmo onde eu moro, no Rio de Janeiro, em casas que eram de Umbanda, de Candomblé, e que depois, antes, tinham um horário de fazer o estudo da doutrina espírita, e depois, de certa hora, eles faziam lá os trabalhos deles em relação ao que tinha que fazer com os preto velhos, enfim, com todos os espíritos que eram da demanda depois de certo horário. Mas já estava sendo incorporado o estudo dos livros dos espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas casas eu fui e participei? Não foi uma nem duas. Aqui mesmo perto, onde eu tenho aqui o João Evangelista, você sabe disso, tinha uma lá no final que fazia esse trabalho. Mas vamos chegar lá impondo? Não, foi aberto, foi dada essa oportunidade. Olha que bacana. E nada aí com falta de respeito. Agora, querem estudar? Então vamos nos debruçar nesse estudo. Mas não quer dizer que de uma hora para outra as coisas vão mudar e não é por aí. Nós estamos trazendo isso para perceber a importância do estudo. Ora, se eu estou numa casa espírita, eu vou estudar o quê? O judaísmo, não é, Ronaldo? Não, eu acho que não, Marco. É o catolicismo, não
eu errei? Ah, não, você tem razão. Numa casa espírita, nós estudamos o budismo. Desculpa pela minha falha. Não, eu acho que é o catolicismo, não? É Não, espiritismo. não, catolicismo você estuda na igreja protestante. Não é hinduísmo, não? Espera aí, na casa espírita vamos Não, estudar o quê? também, budismo e hinduísmo, sim, nós estudamos, deve-se estudar bastante no centro espírita. Brincadeiras à parte, para nós compreendermos. Eu fiz parte de estudo de casas messiânicas, umbandistas, estava surgindo a Rosa Cruz, fiz tudo, mas não deixei de ser espírita, porque eu queria conhecer aquelas outras religiões. Fazia parte da minha descoberta na minha juventude. Que se não fosse a doutrina espírita, eu não aceitei. Eu seria talvez um ateu, hein? Até materialista. Mas eu fui messiânica, todas elas, evangélicas, quando estavam surgindo, as mais antigas, então, protestantes, também participei. Eu tinha sede, e tenho sede até hoje, de saber, de conhecer. Então, eu posso debater, discutir com alguns aspectos de outras religiões, porque eu fui tentar entender, mas jamais desrespeitar os nossos irmãos. Nunca, porque a doutrina também me ensinou isso. E tenho amigos até hoje que são de outras denominações. Qual é o problema? Porque nós já conversamos aqui. O espiritismo, Marcos, é o futuro das religiões, é isso? Como é que é? Ah, pois é, né? Não, o espiritismo não é a religião do futuro. Mas ela também não é o futuro das religiões. O futuro das religiões é a verdade, é o encontro com a verdade divina. É esse o caminho que nós vamos fazer. Eu tenho também... e eu tenho também vasta experiência de rodar por aí, né? Eu já falei, gente, os telespectadores podem não acreditar, mas eu já fiz palestra numa igreja batista. Tá? Já dei curso de evangelização num templo de Umbanda. Tá? Já falei sobre reencarnação num evento espiritualista, de várias correntes espiritualistas, e estudo. Eu leio muito, vou atrás, eu também quero saber como é que surgiu isso, como é que surgiu aquilo, quais são os princípios dessa religião, porque nós temos que conhecer, conhecimento é muito importante, mas sempre respeitar, sem nenhum problema. Nós vamos respeitar como queremos que eles, né, as outras religiões também, nos respeitem. Quanto ao o que ocorre em muitos centros espíritas, e você falou bem, Ronaldo, antigamente, mais do que hoje em dia, porque realmente a divulgação do espiritismo cresceu bastante, o estudo do espiritismo também se aprofundou bastante, e nós já não temos tantos problemas como tínhamos no passado. Só para dar um exemplo, você estava falando, e eu estava recordando a minha adolescência. Como meus pais já eram espíritas, eu frequentei o centro espírita já desde jovenzinho. E eu lembro, isso foi na cidade de São Paulo, e eu lembro da Casa Espírita, da qual, aliás, eu tenho muito carinho, e havia uma reunião no domingo de manhã, que era uma reunião pública de desobsessão. Alguém já deve falar, como é que é? Reunião pública de desobsessão? Mas como é que era isso? Bom, a casa, na verdade, tinha vindo da Umbanda, pelo menos a médium chamada principal, mas tinha já abandonado completamente esse lado da Umbanda, estava realmente só com o estudo e a prática espírita. Mas essa prática ainda tinha algumas misturas. Tá? Então, era reunião pública mesmo. Todos os médios em volta da mesa, plateia lá no salão, e os espíritos começavam a se apresentar, e havia a doutrinação, e aquela coisa toda. Eu era um adolescente. Meus pais começaram a participar dessa reunião, e quantas vezes eu fui junto, ficava na plateia. Sim. Então, eu nunca me assustei com nada do que acontecia nessa desobsessão pública, porque eu já estudava, né, e compreendia. Agora eu compreendia que não estava correto, né, que uma reunião mediúnica, ainda mais de desobsessão, não podia ser feita assim com o público. Tá? E eu fui conversando com os meus pais e trocando ideias. Mas havia uma resistência interna,
de pessoas mais antigas para mexer nessa reunião. Mas a médium, que recordo com muito carinho, a dona Georgina, que era uma pessoa muito caridosa, muito boa, ela compreendia que precisava mudar. Mas quando ela já estava velhinha e meio adoecida, ela dizia que ela não tinha forças. Então, um dia ela chamou meus pais e disse assim, olha, vocês vão assumir isso daqui. E quando vocês assumirem, sigam Kardec e tratem de tirar umas coisas que ainda tem aqui dentro, tá? E nós fizemos isso. Teve alguns choques? Teve. Não resta dúvida, né? Porque houveram resistências. Mas, aos poucos, nós fomos mudando a casa que não fazia parte nem do movimento de unificação passou a fazer parte. Então, tudo isso foi acontecendo. Mas, ainda hoje, nós temos, né, algumas práticas, algumas coisas estranhas que ocorrem, às vezes, nos centros espíritas. Agora, nós temos que entender o seguinte, temos que fazer campanhas para estudar o espiritismo. Porque é estudando que nós vamos, paulatinamente, corrigindo. É isso que vai acontecer. Tá? Mas tem pessoas que resistem muito. Aí eu vou lembrar aqui uma passagem contada pelo Divaldo Franco, que é até um pouco hilária. Né? Ele diz que ele estava na Mansão do Caminho, num sábado à tarde, e os jovens, né, que frequentam a Mansão do Caminho, fazem lá as reuniões da juventude espírita, aí se acercaram dele, né, para bater papo, fazer perguntas e tal. Aí um grupinho foi para ele, Divaldo, nós somos do Centro Espírita tal, aqui em Salvador e tal. Divaldo, nós estamos com um problema seríssimo, porque o presidente lá, ele não deixa que nós façamos nenhuma mudança, nada. Aí nós viemos conversar com você para lhe pedir uma orientação. O que nós devemos fazer? Aí o Divaldo disse, meus filhos, nesse caso, vocês têm que orar para ele desencarnar. Aí o Divaldo, enquanto que os jovens olharam para ele, como é que é? Eu vou orar para o presidente lá do Centro Espírita desencarnar? Mas isso é falta de caridade. Eu posso fazer isso. Aí o Divaldo disse, não, vocês não entenderam. Na verdade, vocês vão prestar uma grande caridade. Porque ele não entendeu a doutrina espírita e se tornou dono do Centro Espírita e está fazendo o espiritismo à moda dele. E ele está complicando a ficha espiritual dele. Então, nós devemos orar, sim, pedir a Deus que o retire aqui do mundo, para que ele não se enrole mais ainda, para que ele não complique mais ainda a sua ficha espiritual. Porque, nesses casos, meus filhos, vocês só vão poder mudar alguma coisa se ele se retirar. Porque ele é o dono do Centro Espírita. Claro, uma figura que não deveria existir, mas aconteceu. Então, oremos e vamos pedir a Deus para levar o nosso irmão de volta ao mundo espiritual para ele rever o seu posicionamento e os outros, então, poderem fazerem diferente e mais corretamente, com a codificação espírita, a prática lá no centro. Tem muito, né, Ronaldo, para nós fazermos, mas a parte é essa, estudar, conhecer o espiritismo. Qual é o filme mesmo que está aí em cartaz? Sim, nós estamos aí nos cinemas, muito importante. Está retratando justamente muitos aspectos, mas esse é o principal que você acabou de falar. O Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Está aí no Eu cinema. não vou falar. Tudo que estamos comentando aqui agora, na fala do Marcos, está lá. Está lá. Tem um personagem, né, Ronaldo? Está lá. Ó. Vamos lá. Vamos assistir, porque está lá. Não vou falar. Porque isso falar, não vou dar. Não vou dar nem spoiler. Vai lá e assiste o filme que vai estar retratando claramente esse aspecto das nossas responsabilidades, daquilo que na espiritualidade estamos trazendo aqui, com a missão de realizar, e a vaidade, enfim. Vamos assistir o filme que é promissor, está muito oportuno. Aí Kardec, Marcos, na conclusão, diz assim, eu vou ter que ler, Marcos, porque é importante. São 2 parágrafos importantes. Ele diz assim, na conclusão, que o magnetismo ele ainda
não é debruçado pela ciência como deveras, para entender o magnetismo. Então, ele já começa aqui na conclusão falando sobre isso. Quem de magnetismo terrestre apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sobre a ação do ímã, se movimenta em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. A brincadeira lá da época, etc., do ímã. O mesmo se dá com quem, do espiritismo, apenas conhecesse o movimento das mesas, em o qual só veio um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno, tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade. Saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Estudo. Ele continua: pois bem, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo, olha aí o Sandro, muita paz, Sandro. Apelo para todos os adversários de boa fé, os adjuro aqui, digam que se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Vou repetir, se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, e crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo do que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova da leviandade, triste mostra de falta de critério. Certamente que, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretende dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar. Julgam-se pelo título, como o macaco da fábula julgava de nós pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem, supondo de que este livro é obra de um homem, e dizei, do íntimo e em consciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Eu quis ler, Marcos, na íntegra, porque Kardec foi aqui racional, amoroso, porém conhecedor, estudioso, codificou, perdeu noites de trabalhos imensuráveis com a própria saúde até, para trazer a nós não o brinquedo, mas a seriedade da transformação da humanidade. Porque veio universalmente trazida dos espíritos. Estudou muito e ainda estuda até hoje com as informações que temos no plano espiritual. Não é uma brincadeira. Sem dúvida, Ronaldo, que não é uma brincadeira, tá? E porque criticar é fácil. Mas a crítica pela crítica, sem base científica, sem A mais B,
né, sem demonstrações, ela tem pouquíssimo valor. É o que Kardec coloca no seu texto. É fácil, né? Como é que é isso, livro dos espíritos? Não acredito em espíritos. Pronto. E fecha a questão. Tá, mas por que você não acredita em espíritos? Por que eles não podem existir? Você tem que responder uma série de perguntas e responder muito bem respondido. É como ele coloca também em O Livro dos Médiuns. Bem, se alguém chegar e provar por A mais B que não pode ter vida depois da morte, que a alma não sobrevive, não sobrevivendo, ela não pode se comunicar, etc, etc. Se provar por A mais B, o espiritismo se curva e vai mudar todos os seus princípios. Tá? Mas o que nós temos encontrado? Negadores. Mas tudo bem, negar, claro, todo mundo pode negar, mas negar por negar, criticar por criticar, então nós precisamos estudar. Quando você estuda, aí você tem conhecimento de causa. E tem que ter a humildade de, quando estar estudando, de perceber e de sentir que você precisa mudar de opinião. Que não é fácil fazer isso. Nada fácil. Mas é isso que precisa acontecer. Senão você vai rejeitar a priori, e rejeitando a priori vai ser um problema. Você estava lendo o texto de Kardec, e eu estava recordando aqui um caso acontecido com um comentarista esportivo de futebol. E todas as vezes, né, que o jogador lá perdia o famoso gol feito, né, ele usava um jargão dizendo: esse aí eu teria feito. Esse aí eu teria feito. Esse aí eu teria feito. Bom, um dia, um clube o convidou para ir a campo no treinamento. Vem cá. E você, toda hora que um jogador perde um gol, você... Esse eu tinha feito. Vem cá. Nós vamos rolar a bola aqui, vamos simular, e você vai ter que chutar e fazer o gol. Ok? Vamos embora. Ele errou todas. Ele não conseguiu colocar uma bola sequer dentro do gol. E aí, pelo menos ele teve a humildade de olhar para a câmera e dizer: bem, gente, é muito mais difícil do que eu imaginava. Você criticar olhando de fora é uma coisa, mas você estar no campo realmente é outra completamente diferente. E desde essa reportagem, nunca mais ele usou esse jargão. Se fosse eu teria feito o gol. Nunca mais ele falou, ele mudou. É humildade. Eu fazia uma crítica que era leviana. Porque eu nunca entrei para treinar, né? Nunca fui lá para realmente jogar para ver como é que é mesmo. Em espiritismo e qualquer outra área do conhecimento é a mesma coisa. Temos que estudar. Eu vou lá mergulhar no estudo. Agora, tem que estar com a mente aberta, né? A mente aberta, por quê? Na medida que eu estudasse aquilo, me deu um choque, contradizer o meu pensamento, eu tenho que estar pronto para raciocinar em cima daquilo, e, se for o caso, modificar o meu pensamento. Esse é o verdadeiro estudo que nós precisamos fazer, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E o estudo, ele realmente clareia, ele nos abre totalmente os horizontes. E o que ele diz, tudo que nós estamos conversando, Leopoldo Cini coloca aqui de uma forma clara, corroborando com Kardec. Ele diz assim: entesouremos hoje a centelha de uma página. Uma página. Amanhã, o revérbero de uma lição. Depois, a pequenina chama de um bom conselho, varando os turbilhões de trevas que se nos conquistam na vereda palmilhar. São doses homeopáticas. A cada coisa seu tempo. Li hoje uma página, amanhã estou tendo uma lição. A própria vida, a própria circunstância da vida, nos dando a lição de moral, nos trazendo que está em nós essa própria transformação, não no outro, é em nós.
E aquela mania ainda que nós temos ainda, da época lá dos leões, de estar vendo lá os cristãos lá, tá vendo? Olha lá, ó. Esse era o santinho lá, agora tá lá nos leões, olha. Ele está lá no Leões, lutou muito, até para chegar ali não foi fácil, não. Até para ser comido pelos leões, não foi fácil. Para ser cristão, não é fácil. E eu continuo criticando. Não evoluo, estou na minha evolução aqui, na minha zona de conforto, graças a Deus. E aí, Marcos? É outro aprendizado. Que a gente quer que o outro se transforme. Ah, está dando uma de santo, tá lá, é dedicado. Mas e daí? E Joana fala isso para o nosso querido Divaldo. Divaldo, a luta, quando você tiver consciência, nunca foi com o outro. A luta sempre foi de você com você mesmo. Sempre é de nós conosco mesmo. Esse é um dos aprendizados maior, porque Jesus já falou sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a si mesmo. Olha aí, como é que eu vou? Não é o outro, sou eu. Então, ele fala aqui dessa importância do estudo justamente para que a gente possa descortinar de uma vez toda e enveredar por caminhos que estão nas nossas consciências esse conhecimento. Onde está escrito a lei de Deus? Divino. Em vossas consciências, em nossas consciências. Então, se há esses escolhos, como você colocou dos espíritos ainda, está lá na pergunta, no livro dos espíritos também. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginar, de tal forma que eles que vos dirigem. Mas dirigem por quê? Qual é o nível de conhecimento que eu tenho? Ou o que eu tenho atraído? O que eu tenho pensado? Qual é a minha vibração? Qual é a minha sintonia? Quem me dirige? Sou eu ou são eles? Aonde estou? Em que vibração? Em que sintonia? Nessa oscilação que nos permeia do dia a dia, nós nos perdemos por nós mesmos, culpemos a nós mesmos. É essas importâncias, Marcos, que ainda nos perdemos, porque o Espírito falou A, o Espírito falou B, tá, traga. Kardec está lá no livro dos médiuns, Céu e Inferno, trazendo à luz todas as comunicações de Espírito X e A e B. Teria Jesus falado assim? As mensagens meia pobre. Teria. A mensagem realmente é bonita, pô, fala bem, tranquilo, mas estude a fundo. Vê nas palavras o sentido moral. É essa coisa que nós precisamos compreender. Então, sempre digo, eu prefiro hoje estar preparado para desencarnar sabendo quem eu sou hoje, não de santidade, sabendo que o que vai me preparar lá, porque eu sei que ainda não pise no meu dedinho, não, hein? Não pise no meu pé. É o dedinho, não. Tem gente que já só dá no pé. Às vezes, pisar no pé todo já é o suficiente. Não sabe muita coisa, não. Então, essa transformação nossa. Olha aí, Sandro, Marcos, e o seu exemplo em relação às casas espíritas, a moda da casa, ainda são realidade. Mesmo porque os dirigentes espíritas, presidentes das casas, estão na atividade há mais de 50 anos. Verdade. Mas as novas gerações espíritas estão pedindo passagem para a regeneração, tanto falada. Novos rumos das casas espíritas, novas propostas de estudo estão sendo deixadas de lado. Sim, ainda vemos muita coisa. Faz parte de um processo para que desperte em nós e em tantos outros a importância do estudo, Sandro. Ainda é assim, mas melhorou muito, tá? Sandro, melhorou muita coisa, pode ter certeza. E vai melhorar mais. Mas as consequências disso estão em que causas? A falta do estudo sério. Porque quando o Espiritismo veio para o Brasil, veio de forma ainda muito deturpada. Percebe? Ainda havia dissensões, brigas de brio. Não é isso? O espiritismo elitizado, que a gente até debate isso, né, Marcos? Então, mas não é o espiritismo. Não é a doutrina espírita. É isso que precisa ficar claro. Somos nós, os que estão à frente, na lida, deturpando ou não, que iremos reencarnar com toda certeza. Ó, vai lá,
vai reparar, vai resgatar, como dizia o Gerson, vai reparar o que tem que ser reparado do que você fez. Marcos? Vamos aqui, então, como nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, que educação é o conjunto de hábitos adquiridos, e nós estamos falando aqui da importância de estudar, vamos aprender alguns bons hábitos para estudar o Espiritismo, e é claro que pode levar isso a estudar qualquer outra coisa, qualquer outra área, né, do conhecimento humano. O que eu vou falar aqui agora não é invenção minha, na verdade, eu aprendi lendo anos atrás um artigo, um texto na revista Reformador, que é a revista publicada pela Federação Espírita Brasileira. Infelizmente, eu não lembro o autor, mas eu gravei o exemplo que ele deu. E o exemplo é o seguinte: ele diz que em 365 dias, que são os dias que compõem um ano, todos nós temos capacidade de ler na íntegra os 5 livros da codificação espírita. Então, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E no artigo ele explicava que você consegue fazer isso lendo de 8 a 10 páginas por dia. E para fazer isso, era preciso criar o hábito de ter lá o horário, né, para você, então, fazer a leitura. E eu sempre tive o hábito de ler, e gosto muito, e eu formei esse hábito, né? De manhã, para mim, né, no mínimo, durante 1 hora, eu fico lendo. Estou lendo este livro, estou lendo aquele, e sublinho, e marco, eu vou fazendo assim. E aí, então, eu peguei mesmo, será que isso dá certo? E eu peguei, então, o Livro dos Espíritos. Bom, é uma coisa? Vou começar. Vou ler 10 páginas todo dia do Livro dos Espíritos e vou na sequência da codificação. E marquei a data quando eu iniciei. E, com a disciplina, todo dia, 10 páginas. Em 365 dias, eu li as 5 obras da codificação. Quer dizer, li os 5 livros de Kardec em 1 ano. Coisa que para muitas pessoas é impossível. Não tem como. Claro que nós vamos lembrar dos espíritos que o Divaldo foi falar. Você leu? Lê de novo. Leu outra vez? Agora estuda. Estudou? Agora medita. Né? Porque é assim o tempo todo. Então, criar hábito. O hábito da leitura, o hábito de estudar. E colocar isso como prioridade na sua vida. Tá? É prioritário. Então, nesta hora aqui, seja logo cedo, no meio do dia, seja à noite, antes de dormir, cada um, obviamente, dentro do seu ritmo de vida, do seu ambiente doméstico, vai elaborar isso consigo mesmo, mas precisa criar o hábito. Também tem que criar o hábito de priorizar a frequência, o estudo lá no centro espírita. Nós nos acomodamos muito nas reuniões públicas. Reunião pública é fácil. Eu sento na plateia e o Ronaldo faz a palestra. Então é problema do Ronaldo, estudar, falar, ensinar. Eu estou lá, só absorvendo. E nós levamos esse comportamento para os grupos de estudo. Não é, Ronaldo? Bem, minha gente, olha só. Né? Então, o estudo de hoje, baseado aqui no livro Ceareiros de Volta, a mensagem do Leopoldo Cirne, Conquistar as Muralhas. Quem leu durante a semana? Ninguém? Gente, nós tivemos uma semana para ler, e nem é um texto grande, hein? Ninguém leu. Eu tive um problema disso, essa minha semana foi muito puxada, não sei, porque o meu gato, porque isso, porque aquilo. Mas é um grupo de estudo. Ora, se é um grupo de estudo, todos precisam ter o compromisso de estudar, porque é assim que o debate vai enriquecer. Mas, pegando aqui as palavras do Sandro, e você, Ronaldo, já fez a colocação para ele, mas vamos reforçar, temos problemas nos centros espíritas e, portanto, temos problemas no movimento espírita? Sim, sim. Temos dirigentes que não abrem mão de serem diretores,
Sim, nós temos. Mas eu vou reforçar a fala aqui do Ronaldo. Mas já mudou muito e para melhor. Apesar de ainda termos os bolsões de resistência. Mas nós estamos aprendendo cada vez mais a sermos mais dinâmicos e permitir, então, que essa geração que aí está possa se preparar, possa assumir e levar em frente. E, Marcos, só para corroborar mais ainda com você e lembrar o Santo que esses cabelos brancos aqui, as barbas doces, nós já passamos por isso, Marcos. Nós já passamos, nós temos história do movimento, mas estamos aqui. Não levamos a ponto de faca, porque não é por aí. E éramos jovens, e fomos com calma, mesma situação. Isso é sinceridade, estamos sendo sinceros aqui a vocês que estão nos assistindo. Passamos, sim. Eu lembro de muitos aqui dos diretores antigos, mas, olha, não tenho o que falar. Era o momento deles, do conhecimento deles, respeitávamos, nunca houve uma discussão, pelo menos da minha parte, nem do Marco, mas havia conversa. Mas é isso mesmo, o que é isso? De fechar até mocidades, de irmos lá e saber por que vai fechar a mocidade. Lembra disso, Marco? O que é isso? Não, tudo bem, mas nós íamos lá não para peitar, não para brigar. Olha que nós estamos falando da década de 80, por aí, início de 80 e por aí. Não foi fácil, não foi fácil. Mas melhorou muito, muita coisa. E finalizando aqui, Marcos, o nosso estudo aqui, ele diz, ó, conquistai as muralhas encadernadas das bibliotecas. Ô, biblioteca, perdemos muito tempo. Pois temos, então, aí agora a internet, livros, áudios, até audiovisual, tem áudio, auditivo, e, enfim, vai no YouTube, você tem lá a livraria e é aberto para você ficar dormindo, botar no ouvido e ficar ouvindo até o livro. E ele continua, estudar, eis a palavra de ordem, para a escalada dos montes resplandecentes da vida. Muito belo, poético. Se não há corações impermeáveis à energia do amor, não existe mentes impenetráveis à força da luz. E está aí o que o nosso querido Leopoldo Sírio, eu vou repetir isso aqui, Marcos, se não há corações impermeáveis à energia do amor, não existem mentes impenetráveis à força da luz. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação. Em 2 programas, nós, então, conversamos, tendo por base esse texto do Espírito Leopoldo Cirne, Conquistai as muralhas das bibliotecas, as muralhas do conhecimento, para nos transformarmos e podermos transformar aqui a humanidade. Ronaldo, passo a palavra para você fazer as suas despedidas. Que possamos nós termos em nossa consciência, em nossa mente, no nosso coração, a importância do estudo. E quando não sabe, vai perguntando a um e a outro, nunca a um só ou a dois. Vai perguntando dentro do próprio movimento espírita. E quando me perguntam também que tem dúvidas, eu não dou a resposta. O que você acha? Como vier agora, na sexta-feira, no estudo, nós estamos falando, a pessoa, eu estou lendo a Bíblia, e lá está dizendo que Jesus expulsou o vendilhão do templo, aquilo me ficou na minha mente. Eu falei, é mesmo? O que você acha? Eu acho que Jesus não fez aquilo. Então, você já está se respondendo. Vamos fazer o seguinte, vem às segundas, nós temos um estudo, que, aliás, comentamos também sobre isso. Quer dizer, a pessoa tem que questionar, você está no caminho certo, você ficou chateado, não dá. Não, mas o senhor está certo, eu tenho que pensar. Eu estou... Então, esse é o pensamento. Então, meus irmãos, muita paz, minhas irmãs, que Jesus abençoe, nos dê uma semana, um ano, com muita paz e saúde, para que possamos continuar em nossa caminhada. Gratidão, Marcos Tavares, e a todos que estão aí. Muita paz. Um grande abraço aqui ao Sandro, à Ivonete, ao Wilson, que enviaram aí as mensagens. Um grande abraço a você, que vem nos acompanhando no Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz. Muita paz
em seu coração. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, semana que vem.